Glória a Deus. Eu escutei essa semana um negócio interessante, até comentei com o Mateus. Eu vi uma mensagem do do Brunão Morada, e ele ministrou Êxodo, e ele falou do incenso que Deus deu ordem a Moisés para que fizesse um incenso aromático para entregar diante da presença de Deus, e esse incenso ele era único. Esse incenso e esse aroma, ele não podia ser sentido ou copiado por ninguém. Ele era único. E existem 3 elementos desse incenso que Deus pede para que Moisés recolha esses elementos e construa e faça esse incenso. E nessa ministração que ele deu, ele falou das características desses 3 elementos. E como a gente tem estudado na Palavra de Deus, nós temos visto que tudo que está escrito na Bíblia, para o nosso ensino, foi escrito. Então, esse capítulo de Êxodo, da instrução de Deus a respeito desse incenso, é tremendo, maravilhoso, para a gente entender a nossa adoração diante de Deus. Porque o incenso simboliza a oração que sobe até a presença de Deus, e essa oração que chega até a presença de Deus como cheiro suave. E eu vou ministrar uma mensagem como essa aqui para os irmãos, falando de adoração diante da presença de Deus. Mas esse momento que nós tivemos aqui, ele fala exatamente isso, que um dos primeiros elementos desse incenso era o elemento que era retirado de uma árvore. E esse elemento que era retirado de uma árvore, a gente sabe que a seiva da árvore, ela precisa ser retirada da árvore para fazer esse incenso. E esse elemento que era tirado dessa primeira árvore, se você ferisse a árvore, não sairia esse elemento. Mas então, como que Deus pede para Moisés tirar um elemento desse de uma árvore para fazer o incenso, sendo que a árvore, ela não daria esse elemento se você ferisse a árvore? Não é uma seiva que sai naturalmente da árvore. E aí, dizem os estudiosos que essa árvore, ela solta este líquido, essa seiva, mas ela solta de maneira espontânea. E para que você retire essa seiva dessa árvore, você precisa ficar guardando do lado dela, esperando essa seiva espontânea sair. E quando Deus pede isso para Moisés, esse primeiro elemento da adoração é um elemento que precisa vir de maneira espontânea. A nossa adoração diante de Deus tem que ser espontânea. É o que nós fizemos hoje aqui. A espontaneidade da nossa adoração. A espontaneidade daquilo que nós entregamos para o Senhor. Porque quando nós estamos diante do Senhor de maneira espontânea, toda a técnica, tudo aquilo que é ensaiado, tudo aquilo que é arquitetado, fica de lado. E aí Deus só vai olhar o teu coração. O que sobe até a presença de Deus não é o som do instrumento, não é o ritmo, não é o som da guitarra, mas é a nossa adoração. É o incenso. O incensário fica na terra. Ele serve para queimar o incenso. Mas é o incenso que sobe até a presença de Deus. É a sua adoração. É você diante do Senhor como se estivesse nu. Toda a tua maquiagem, todas as suas roupas, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você entrega, é espontâneo diante do Senhor. Ele te conhece lá no teu íntimo. Quem é a Celinha? Ele sabe. Quem é o Mateus? Ele sabe. Que assim seja a nossa vida também diante da presença de Deus. Quando estivermos diante dele, que todas as máscaras, não que a gente seja mascarado, mas que todos os protocolos, que toda a liturgia, que toda a sequência, que toda e qualquer outra coisa que nos faça nos mantermos ainda com a nossa roupa alinhada,
com o nosso terno bem passado, com a nossa calça sem amassar, que tudo isso caia por terra. Chora, borra a tua maquiagem. Chora, descabela. Chora, deita diante da presença de Deus. Seja espontâneo diante do Senhor, amém? E essa noite, a palavra de Deus vem para nós também, nos dar um ânimo, uma injeção de ânimo, para a gente continuar caminhando, para a gente continuar seguindo. E eu continuo pregando para os irmãos nessa noite a graça, porque a graça é o que nós experimentamos nesse momento aqui. Graça é o poder de Deus na vida da igreja. Quando estávamos com o olho fechado, parecia que a igreja estava lotada aqui, porque é o poder de Deus no meio do povo de Deus. Amém, irmãos? Isso é a graça. Efésios capítulo 6, versículo 12. Tua Bíblia está aí com você, Efésios 6, 12. E olha que interessante, também estava ali orando e o Espírito Santo falando no meu coração. E às vezes nós nos entristecemos, sim, Vânia, por aqueles que nós não vemos. E tem umas coisas que assim, que são muito tristes mesmo para nós. Tem uns que nós não vamos ver nunca mais, mas nós vamos ver na glória. Isso nos deixa triste. Tem uns que estão distantes de nós, mas ainda há tempo de encontrarmos. E o Senhor nos traz hoje aqui, porque esse tempo de hoje, ele foi marcado comigo e com você. Quem não está aqui, não está, porque não era para estar, porque não é dos planos de Deus estar. Quem está aqui é porque Deus marcou esta noite um compromisso comigo e com você aqui nesse lugar. É por isso que você está aqui hoje, amém? E essa mensagem, essa palavra, esse louvor, essa oração, essa adoração, nós experimentamos. E nós vamos poder um dia dizer: você lembra naquele domingo que a gente estava na igreja, em que o fogo desceu, o Espírito Santo nos arrebatou naquele lugar, sentimos a presença dele como nunca sentimos antes, ou como há muito tempo não sentíamos. Mas nós não nos amparamos ao que nós sentimos, porque o que nós sentimos é passageiro, e a gente sabe que os sentidos que nós temos são extremamente humanos. Sentimos fome, sentimos sede, sentimos cansaço, sentimos sono, sentimos qualquer outra saudade. Esses são os sentimentos humanos. Mas quando nós falamos que nós sentimos algo diferente, é algo que testificou no nosso espírito, que ficou marcado não só nesta vida, mas para a eternidade. Quando estivermos na eternidade, nós vamos dizer: Senhor, aquele dia foi maravilhoso, porque o Teu Espírito estava conosco, ó Pai. Aquele dia foi lindo, Senhor. O Senhor nos mostra todos os dias que nós não precisamos de plateia, que nós não precisamos de multidão, nós não precisamos de nada. A única coisa que nós precisamos, da graça e do poder de Deus nas nossas vidas. A Bíblia é muito sábia, porque ela diz assim: onde estiverem 2 ou 3. Ela não diz onde estiverem 2 ou 3 milhões, 2 ou 3 bilhões, 2 ou 3, ali eu estarei. E esse tem sido o slogan da nossa igreja, que você seja parte desses 2 ou 3, está escrito na porta da igreja, seja um dos 3. E hoje, eu posso dizer que todos nós aqui somos um desses. Aleluia. Ninguém ficou de fora dessa adoração, ninguém ficou de fora do mover de Deus. E também nós vamos meditar nessa palavra que diz em Efésios 6,12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existem muitos por aí que levantam bandeiras políticas hoje e condenam os governantes, os governadores, fazem memes, chacotas com o nosso governador João Dória, com qualquer outra pessoa, qualquer outro político. Mas se esquecem dessa palavra que Paulo nos alerta. O governo está nas mãos desses homens que são autoridades que foram instituídas por Deus. Mas o grande cerne da questão é entendermos que a nossa luta, ela não acontece no plano natural que nós enxergamos.
Tudo que acontece no plano natural que vivemos, primeiro foi ordenado num plano espiritual. E é isso que Paulo está dizendo. E o que eu quero dizer para você é que esses dias, e hoje nós encerramos novamente mais um ciclo com a igreja aberta, e iniciamos novamente mais um ciclo com a igreja fechada. E quando eu digo igreja, eu digo este salão, simplesmente esse salão, porque a igreja continua com as portas escancaradas. Hoje é o último dia do mês de março que nós vamos nos reunir presencialmente. Domingo que vem nós estaremos online novamente. Mas eu estou dizendo isso para você pensar numa coisa: nada para a igreja. E nós vamos continuar lutando, não contra os governos, contra o presidente, contra o país, contra o vírus. Nós vamos continuar lutando em outra região, que é uma região celestial. Essa é a nossa luta. E eu tenho batido numa tecla que Deus tem colocado no meu coração, que diz que a verdadeira graça é o revestimento de poder de Deus. Amém? Você lembra disso? Falamos domingo passado. A verdadeira graça é o revestimento do poder. E ela se aperfeiçoa nas situações que estão além da nossa capacidade. As igrejas estarão com as portas fechadas. É uma situação que foge da nossa capacidade. Nós não podemos, de maneira nenhuma, desrespeitar a lei. Fugiu da nossa capacidade. É aí que a graça de Deus entra, porque ela nos capacita quando nós não somos capazes. Eu tenho dito para o Senhor: Senhor, me capacita cada vez mais a pastorear uma igreja em tempos de pandemia. E eu quero um dia comentar com meus netos: olha, filho, o vovô passou por um problema uma vez na igreja, que foi a pandemia. E foi difícil, porque a igreja se fechou. Foi difícil, porque nós tínhamos que nos reunir pela internet. Foi difícil, porque nós perdemos alguns irmãos. Foi difícil, porque a gente não sabia como agir. Ninguém nunca tinha experimentado tudo isso. Mas eu digo para você que eu tenho essa esperança de um dia contar, porque eu tenho certeza que nós vamos passar por essa situação. Porque a nossa luta, ela não é uma luta terrena, é uma luta espiritual. E eu não conheço, em nenhuma história, em nenhum relato bíblico, alguma luta espiritual em que o reino de Deus não venceu. Eu não conheço. Todas as lutas em que o reino de Deus se estabeleceu, ele saiu vencedor. O povo de Israel, quando ia lutar, antes das lutas, das batalhas, eles oravam, eles se consagravam, e eles iam para a luta e venciam. Quando eles tentaram sair para uma batalha sem preparação, sem oração, sem tocar primeiro o reino celestial, eles voltaram derrotados para casa. E muitos cristãos nesse dia têm tentado lutar e têm passado por dificuldades e não entende, e não consegue pensar que primeiro precisamos acessar o céu para recebermos as bênçãos na terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Diz assim então, que a graça é o poder de Deus, é o poder de ir além da nossa capacidade natural. E a palavra dessa noite, ela vem dizendo o seguinte: só é forte na guerra quem é forte na graça. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Só é forte na guerra quem é forte na graça. Todo filho de Deus, no ano de 2020, 2021, está em guerra. Nós estamos em guerra. A igreja está em guerra. Nós estamos numa batalha. E se nós não estivermos em guerra, na verdade nós somos do mundo. E estamos enganados nos nossos pensamentos que pertencemos a Deus. Nós estamos numa constante batalha nas nossas vidas. Imagina você viver na Alemanha nazista, aonde Adolf Hitler comandou a maior atrocidade que conhecemos de todas com o povo judeu e com outras minorias.
Os judeus, eles eram odiados pelos alemães, aqueles que tinham essa filosofia de Hitler. E se você fosse um alemão naquela época de Hitler, o seu pensamento, se ele não interferisse nos pensamentos de Hitler, na missão dele, você viveria em paz. Viveria ou não viveria? Mas se você fosse um judeu, na época de Hitler, o que aconteceria com você? Como você estaria? Como seria a sua situação diante dele? Provavelmente, isso seria tudo diferente. Você seria ameaçado. Estaríamos em constante ameaça, atacados, caluniado, vandalizado, roubado, humilhado, poderia ser capturado, escravizado e assassinado. Se assim fosse, gostando ou não, você estaria em guerra. Os judeus mais sábios da época, e existem muitos filmes que falam disso, alguns foram livres, alguns tiveram entendimento para se libertar, para fugir, e houve uma fuga geral mesmo, por todo o mundo de judeus. Pessoas também que foram levantadas por Deus naquele período tão sombrio da história. Não sei se você conhece a história como chama o filme? A Lista de Schindler. Conhece a história desse filme? Já assistiu o filme? Existem os judeus que são os judeus descendentes de Schindler, que eles dizem. Judeus Schindler. Se livraram porque um homem investiu todo o seu dinheiro comprando judeus para trabalharem na sua fábrica de panelas. E ali estavam eles. Alguns fugiram. E eu digo para você, irmãos, gostando ou não, os judeus estavam em guerra naquele período. Alguns conseguiram escapar da fúria de Hitler e conseguiram sobreviver. Mas eu digo para você uma coisa pior para você nessa noite. O diabo e seus anjos são piores do que Hitler. E se você pensa que você não é alvo do diabo, você está totalmente enganado. Jesus disse a alguns líderes da época, interessante, se você abrir sua Bíblia em João, abre lá comigo em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 23. Essa passagem é extremamente interessante, porque o contexto dela também é muito legal. Legal no sentido assim, da falta de sabedoria dos judeus que foram interrogar Jesus. João 8, 23 diz assim: disse-lhe Jesus: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e deste mundo eu não sou. Jesus fala para os judeus isso aqui. E se você notar o contexto desse capítulo, os judeus, no versículo 22, pensaram que Jesus ia se suicidar. Porque Jesus falava muito que ele não era desse mundo, que ele iria embora, que ele iria partir. E os judeus falaram: poxa, mas será que ele vai se suicidar? Será que ele vai se matar? Não, Jesus estava dizendo exatamente isso. Que aqueles que o interrogavam, eles eram daqui. E ele diz: eu não sou daqui. E ele continua com uma palavra duríssima a eles, dizendo lá em João 8,44, que tem que ser um versículo que todos nós precisamos saber. Pais, ensinem os seus filhos com esse versículo. Quando eu era garoto, os meus discipuladores colocaram de maneira tão grande na minha cabeça esse versículo, porque todas as vezes que eu ia cometer ou falar alguma mentira, eu lembrava dele. Diz assim em João 8,44: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que Jesus estava dizendo para aqueles que estavam o interrogando? Aqueles que estavam interrogando Jesus, eles acreditavam que eles estavam servindo ao Deus Todo-Poderoso. Eles acreditavam nisso. Mas se nós pertencemos a Deus, nós devemos estar em guarda,
prontos para a guerra, para a batalha, porque o mundo é hostil. Tem uma palavra até legal num filme do Rocky V, do Sylvester Stallone, que diz que o mundo é um lugar terrível, e você tem que estar pronto para lutar nesse mundo. E a sua capacidade de lutar nesse mundo não é quantas vezes você vai sair vencedor nessa sua capacidade, mas o quanto você apanha e consegue continuar e ressignificar e seguir a tua vida. Quando eu digo aqui no sentido do apanhar, irmãos, é no sentido do aprendizado que nós precisamos ter. Nós não podemos mais viver este mundo, nessa vida que nós vivemos, entendendo que as coisas que nos acontecem são porque Deus não nos ama, são porque eu estou num momento de azar na minha vida. Cantamos hoje, se Deus fizer Ele é Deus, se Ele não fizer Ele é Deus, se a porta abrir é Deus, se a doença vier Ele é Deus, se eu curado for Ele é Deus, se eu não for curado também Ele é Deus, e pronto. Só que cantamos, mas às vezes quando chegamos no meio da luta, da batalha, nós murmuramos. Quando chegamos no meio da dificuldade, nós falamos, Deus esqueceu de mim. Quando começa a faltar alimento na nossa casa, a gente diz, Deus não lembra de mim. Quando perdemos os irmãos da igreja pelo Covid, nós falamos, poxa Deus, tantas pessoas que não têm o Senhor, tantas pessoas que não são membros de igreja, estão vivas, porque o Senhor levou um homem tão servo de Deus para a tua presença. Pastores que morreram, e nós fazemos esses questionamentos, e nem nos apercebemos que nós estamos blasfemando contra o Senhor, porque nós estamos vivendo no mundo, e o mundo, para aqueles que são de Deus, é um mundo hostil. Esteja em guarda. E para estar em guarda, não é só na sua força, no teu braço. Estar em guarda é entendendo que a graça de Deus, que é o poder de Deus, precisa estar presente na tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? João 15:19 diz assim a palavra de Deus: se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria. O mundo amaria todos vocês, se vocês fossem dele. Ele continua dizendo, todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo vos odeia. João capítulo 15, versículo 19. Se nós somos do mundo, vai dar tudo certo, tudo tranquilo, tudo de boa. Mas se você não é do mundo, se prepara, tem ódio à vista. Esteja preparado. E eu quero dizer para você que as batalhas, as lutas que enfrentamos, quando nós pensamos nessa perspectiva de enfrentarmos lutas e batalhas na nossa perspectiva, nós logo vamos ficar tristes. Mas entendendo a graça de Deus, que é o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nós vamos entender que assim, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode, me ajuda, vem me ajudar. E eu vou falar nessa noite para você sobre as armas da graça. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Lembra o tema da mensagem? Só é forte na guerra quem é forte na graça. Nós estamos em guerra. Você quer passar por essa guerra e ser vencedor? Quer ou não quer? Você precisa se firmar cada vez mais na graça de Deus. Se firme na graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém, irmãos? É um texto lindo. E aí interessante que esse texto aqui também fala que as nossas armas, elas não são carnais. E lembra que eu estou dizendo para você que só é forte na guerra quem é forte na graça? Eu entendo que para ir à guerra, eu preciso de estar armado. Qual que é a arma do cristão? A graça de Deus. E a graça de Deus, Celinha, que nos alcançou, nos faz também estarmos com a palavra dentro de nós, com a fé em dia,
Você está com a fé em dia? Sua fé está em dia? Ou sua fé está atrasada? Sua fé está em dia? Estar com a fé em dia é mesmo olhar para todos os noticiários das TVs abertas e dizer: eu confio em Ti. Aquilo não me causa dano nenhum. Por mais que seja um sensacionalismo, né, está em jogo isso ou não, aquilo não me causa dano nenhum. A minha fé está em dia. Amém, irmãos? E assim, qual é esse divino poder? O divino poder, a arma para a guerra, é a graça de Deus. 1 Pedro, eu quero que você vá comigo, que esse texto também é um texto que nós vamos meditar, que ele é interessantíssimo. 1 Pedro, no capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos aqui. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 12. Diz assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios, vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E os Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Olha o que diz esse versículo final aqui, ó. Versículo 10, parte final. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Está sofrendo? A Bíblia está dizendo que pode ser esse sofrimento um pouco de sofrimento. E depois de um pouco de sofrimento, a graça de Deus na tua vida vai te aperfeiçoar, vai te firmar, vai te fortificar e vai te fundamentar. Amém, irmãos? Bênção de Deus para a tua vida ou não? E olha que interessante, as armas da graça. Diz o texto que nós lemos que nós temos que ser submissos e humildes. Ou seja, juntar-se a essa missão de Deus. E a Bíblia diz também que Deus dá graça. Quem recebe graça? Os humildes, que reconhecem que não podem diante dos outros. É exatamente isso. E só podem pela graça. Há uma outra recomendação dele aqui: se livrem da ansiedade. Livrem-se. Situações da vida, preocupações, responsabilidades, necessidades. E ele continua dando uma recomendação: mantenham suas mentes sóbrias, vigiai em oração. E assim nós temos feito, e assim nós estaremos equipados então com a graça, resistindo ao inimigo. Pedro fala aqui dessa verdadeira graça, pois o conhecimento da graça, que é reduzido a uma mera cobertura para o pecado, ou até mesmo um passaporte nosso para o paraíso, inclui sim esses outros dois pontos, mas eles não param por aí. Nós temos visto e já vimos, hoje é a segunda mensagem que eu falo sobre isso, que é capacitar você, para você ir além da sua capacidade natural, e concluir a missão que Deus colocou nas tuas mãos. Você só vai concluir a missão que Deus colocou nas tuas mãos com a graça de Deus na tua vida. Sem ela você não consegue concluir isso. Amém, irmãos? A nossa distinção vem através de duras batalhas. Mas o que eu tenho visto dentro do povo de Deus são pessoas que, quando são submetidas a uma batalha, logo desistem, desanimam, esmorecem. Temos visto por aí muitos que estão desigrejados, estão longe de uma cobertura pastoral, estão longe do aprisco, estão longe de um corpo de Cristo, de uma igreja, para serem cuidados,
para serem orientados. Muitos no meio da batalha, da luta, desistiram já. Dizem, isso não é para mim, eu vou tentar com as minhas próprias forças, eu vou viver a minha vida, essa igreja não é para mim, esse pastor não é para mim, amém, irmãos? Existem outros lugares, você pode ir para outro lugar, amém? Mas que você não desista no meio da batalha. Hoje nós temos visto pessoas que quando passam por duras batalhas na vida, fogem, desistem, espanam. Mas eu quero dizer para você, Paulo faz uma recomendação expressa ao seu jovem discípulo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, ele diz para Timóteo que Timóteo estava enfrentando uma dura oposição. Timóteo era jovem, Timóteo era inexperiente, a igreja estava, as pessoas que estavam vivendo ali, estavam rejeitando Timóteo no cumprimento da sua missão. E Paulo manda uma carta para Timóteo e diz assim: olha, Timóteo, eu vou dar algumas recomendações para você, que você preste bastante atenção quando você estiver enfrentando batalhas, quando você estiver enfrentando oposição, quando tiver tudo difícil diante de você. A recomendação para você vai ser essa: 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 3. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isto mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir aos outros. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Até aí, tá bom. Paulo não fala para Timóteo assim: olha só, Timóteo, a partir de hoje você começa a correr 10 quilômetros por dia, fortifica o teu corpo. Não. Paulo não fala para Timóteo: olha só, começa a partir de hoje, então, fazer 50 flexões quando você acordar. Paulo não fala para Timóteo: olha, começa a ler muitos livros de filósofos, de história, se inscreve numa pós-graduação, no MBA, lá em Harvard, se capacita intelectualmente, para você vencer essas pessoas, para você vencer essa oposição. Olha, começa a ler o livro de Daniel Goleman, Inteligência Emocional, que é um tempo que temos que buscar essa inteligência emocional, porque você precisa se fortificar emocionalmente, porque essa oposição que está vindo contra você vai te derrubar, vai te colocar, no solo, se você não se fortificar emocionalmente. Paulo não falou para ele se fortificar intelectualmente, Paulo não falou para ele se fortificar fisicamente, Paulo não falou para ele se fortificar emocionalmente. Mas Paulo no primeiro versículo diz para ele: quanto a você, meu filho, fortifique-se no quê? Na graça. Sabe por quê? Porque graça é o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha incapacidade. Aquilo que eu não posso, a graça de Deus faz na minha vida. Amém, irmãos? Não adianta eu me capacitar em todas as áreas e deixar a graça de lado. Paulo está dizendo para ele: Timóteo, primeira coisa que você tem que fazer, fortifica-se na graça de Deus. Essa é a sua arma. Seja forte na graça. E essa mensagem é para você nessa noite. Só é forte na guerra quem é forte na graça. Só é forte na guerra quem é forte na graça. Amém, irmãos? É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Você pode repetir isso comigo? Eu sei que você não gosta muito, mas repete comigo assim: só é forte na guerra quem é forte na graça. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a arma, irmão. Essa é a arma que muitos não estão usando. O jovem Timóteo encontrou oposição, e Paulo identificou que ele não estava usando a sua arma na potência total. A arma que Timóteo estava usando não estava ainda sendo utilizada na sua plenitude, não estava utilizando ela no poder máximo de fogo. E aí Paulo dá essa recomendação para ele, falar: Timóteo, calibra a tua arma, arruma a tua arma para você usar todo o potencial que ela tem. A graça de Deus, na sua plenitude em nossas vidas, nos capacita para irmos além da capacidade natural, irmão. E além da capacidade natural. Eu falei na semana passada, aquele que é inteligente, naturalmente, você vai ser 10 vezes mais inteligente, sobrenaturalmente.
Aquele que é capaz, naturalmente, você vai ser 10, 20 vezes mais capaz do que aquele. Aquele que é empreendedor, você vai ser 10 vezes mais empreendedor do que ele. Entende isso? É isso que Deus está dizendo. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E ele diz assim, ele está lembrando que o Espírito que Deus nos deu não era um espírito de timidez, mas um espírito de poder, amor e de uma mente saudável. No mesmo capítulo 1, diz assim, versículos 6 e 7. Por essa razão, venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Segue, Timóteo. E para chegar lá, não é uma caminhada no parque, não é uma caminhada contemplando as estrelas, a natureza. Nós não chegamos lá na pontinha dos pés. Para chegarmos nos lugares altos, como diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, Paulo diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quando Paulo fala prossigo para o alvo, não sei se você entende essa palavra prossigo, ele poderia ter usado sigo para o alvo, sigo, mas ele fala uma palavra, prossigo. Quem prossegue, prosseguiu porque teve oposição. Quem segue, segue tranquilo, caminhando no parque. Mas quem prossegue é porque teve oposição, porque teve luta, porque teve dificuldade, porque teve barreira, porque teve que transpor as barreiras, porque teve que ultrapassar os limites. E Paulo só prosseguiu porque o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza dele. Quem prossegue, a palavra prosseguir é o mesmo que fala progrido, insisto, avanço, continuo, sigo. Está difícil, irmão? A guerra está feia? A luta está feia? Prossegue. Que a graça de Deus, o poder de Deus nos capacite e venha nos armar. Possamos estar com a arma em punho. Amém, irmãos? O nosso objetivo na palavra de Deus não é parecer com Cristo. Você já deve ter ouvido isso. Mas o nosso objetivo é ser como Cristo é. Esse é o nosso objetivo. 1 João capítulo 3, versículo 8. A palavra de Deus diz que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo desde o princípio peca. E aí continua dizendo, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu continuo, volto lá no texto que nós lemos em Efésios 6,12. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. A igreja se levantou, não para lutar contra o diabo, mas para desfazer as obras que o diabo fez. É ir mais além. Tem gente que só está lutando, tentando ganhar o pão de cada dia. Se formos como Cristo, nós não vamos só ganhar o pão de cada dia, mas nós vamos desfazer as obras do diabo, em nome de Jesus. É essa a capacidade que a graça tem. A graça é o poder de Deus. É tudo que nós precisamos para vencer qualquer dificuldade. Amém, irmãos? Nós temos que crer que temos a graça ilimitada em Cristo Jesus. Mas nós podemos acessar essa graça somente pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 2 diz assim, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não é a graça que enfraquece, irmão. Não é a graça que enfraquece, mas é a fé que diminui. E passamos a lutar então depois com as nossas forças. Não. É como um vazamento num encanamento, irmão. Se você entender isso, você vai entender tudo. Quando as pessoas chegam para você e dizem assim, pastor, ora comigo que eu não tenho nem força para orar. Sabe o que eu identifico quando a pessoa fala isso? O cano está furado. Entende? Eu tenho uma fonte inesgotável que vem do Senhor. Amém, irmãos? E ligado a essa fonte inesgotável, eu tenho um encanamento. E esse encanamento traz até você a graça de Deus. Só que esse encanamento, por algum motivo, no meio desse encanamento, houve um furo, um vazamento. A água que está lá, sem limites, vai chegar até você? Não. A água é a graça de Deus.
O encanamento é a tua fé. Se o encanamento tiver rompido, interrompido, furado, a graça não chega para você na plenitude que ela tem que ser entregue para você. E eu digo para você que quanto mais fé você tiver, mais você aumenta o diâmetro do cano da graça que chega até você. Porque a fonte é ilimitada, querido irmão. Entenda isso. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. E como nós fortalecemos a nossa fé? Para tampar o cano e mergulhar na graça de Deus, nós precisamos comer a palavra de Deus, como diz o apóstolo João no capítulo 10 de Apocalipse. O livrinho que nós interpretamos lá, que o grande anjo deu para ele, come desse livro e anuncia a palavra de Deus. Comer o livro da palavra de Deus, comer a palavra de Deus, é interiorizar a palavra de tal maneira que tudo que você fala tem Bíblia. Um bom dia que você fala para o porteiro de onde você mora, tem Bíblia. Celinha disse hoje aqui, ela nem sabia disso, mas ela falou, nós vamos orar a Bíblia hoje. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tudo que está em nós, é impossível nós não lembrarmos da Bíblia. Ela faz tanto parte da nossa vida, que nós exalamos ela pelos poros. Come a Bíblia. Come a Bíblia. Aleluia. Nós estamos envolvidos tanto nessa atmosfera de adoração e de oração, que o que acontece conosco nos momentos de reunião, não acontece por ser um momento isolado. Nós já estamos vindo nesse momento de adoração. Nós já estamos vindo nesse momento de busca. Nós temos então, essa semana agora, nós temos 3 reuniões de oração na igreja. 3 reuniões de oração, 2 reuniões de estudo bíblico. Como que é possível a gente não acessar a graça? É impossível, irmão. Nós vamos acessar a graça sim. Nós estamos acessando a graça. Nós estamos nos fortificando, nos fortalecendo. Esse é o remédio. Quando você vai no médico, o médico diz, toma esse remédio 3 vezes por dia, ou então de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Você anota a receita lá, põe na porta da geladeira, anota na caixa de remédio. Você faz exatamente como o médico pediu. Mas quando nós precisamos acessar a graça de Deus, entrar na graça de Deus, nós entendemos que nós precisamos ler a Bíblia sim, ela fazer parte da nossa vida. Nós precisamos orar sim. E nós temos tantas opções hoje, tantas opções, e não participamos às vezes porque o filme que eu estava assistindo estava mais interessante. Lembra de novo, nossa luta não é uma luta natural, mas espiritual. O diabo vai te levar para você ter qualquer outra coisa que é mais interessante do que entrar no Zoom e orar. 11 horas da noite, eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Irmão, você está na tua casa. Você ligou o telefone, deitado na tua cama. E tem gente que acha dificuldade nisso ainda. 1 hora para o Senhor. Eu não sei. Não entendeu isso aqui ainda. Não entendeu, irmão? Para acessar algumas coisas do Senhor, eu preciso estar lutando, querido. Eu não posso andar na pontinha do pé. Quem está lutando está marchando, está fazendo barulho com o pé, está contando os passos, está intimidando o inimigo, batendo o pé no chão. É isso que faz quem está na guerra. Amém, irmãos? Não é a graça que enfraquece, mas é a fé. Aí alguns eventualmente param de crer e começam a viver suas próprias forças, e aí enfraquecem. Temos visto muitos desigrejados hoje que estão fracos. Quando aqueles que nós vemos que são desigrejados estão fracos, eu logo identifico, está com o cano furado. Vamos fazer uma manutenção nesse cano. Como? Através da união da igreja, através da leitura da palavra, através da busca do Espírito Santo, através do entendimento, do conhecimento da palavra do Senhor. E aí nós tapamos o buraco do cano e seguimos em sequência para fortificar, para nos alegrarmos e para sermos abençoados com toda a graça que está à nossa disposição. E Pedro fala também, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Se não fosse interessante, como Paulo também disse para Timóteo, em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, tem um texto que também reafirma o que Paulo disse para Timóteo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, eu termino essa palavra com você. Diz assim, pelo contrário, cresçam na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno.
A recomendação para você nessa noite é essa: cresça na graça, cresça no poder, irmão, cresça na graça, amém, queridos? Cresça na graça. Por isso Pedro fala para a gente crescer na graça. Crescemos quando nós fortalecemos a nossa fé. Diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quanto mais a fé aumenta, maior aumento o diâmetro do cano da graça para você. Amém, irmãos? Não sei se você já quebrou um osso. Quando a gente quebra um osso, acontece um processo de calcificação natural no nosso organismo, que o nosso organismo identifica aquela fratura e manda tanto cálcio para aquela fratura, para calcificar aquele osso, que do seu corpo, qualquer outra parte pode quebrar muito mais fácil do que aquele local que foi calcificado. É exatamente isso que nós temos que fazer, quando identificamos um furo no cano da fé. Tapar esse furo. E esse furo, ele não vai ser mais aberto. Pode furar em outro lugar, mas naquele lugar não fura mais. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Hebreus fala para nós não nos afastarmos da graça. Ninguém se afaste da graça. Depois você lê na tua casa, Hebreus 12. Hebreus 12, de 12 a 15. Excluir da graça, irmão, é fugir da resistência do inimigo e mudar o seu carro para o ponto neutro. Se ele parar, você não vai para frente e não vai para trás. Nós estamos em guerra, irmão. E a única forma de terminarmos fortes é sendo implacáveis em nossa fé. A única forma de você terminar essa guerra forte é sendo implacável na fé. E isso é agradável ao Senhor e ameaça ao reino das trevas. Esse é o nosso chamado. E quando Pedro fala para crescermos na graça, quando Paulo fala para fortificar-se na graça, eu comecei a pensar, eu fiz algumas anotações para terminar. Pensa na sua trajetória, quando você era criança, até você chegar à sua fase adulta, o que você enfrentou? Eu listei algumas coisas aqui, eu acho que você vai pensar junto comigo. Quantos tampões você perdeu do dedão do pé? Chutando calçada, andando descalço para a rua. Quantos? Quantas vezes seu pai não comprava um tênis que você não tinha condições de usar, um tênis muito bom, que você perdeu o calcanhar com uma bolha desse tamanho, jogando bola na rua com tênis sem meia? Já aconteceu com vocês? Já ou não? Quantas farpas já entrou no seu pé, você andando descalço? Quantas vezes você já não ralou o joelho? Peraí, pensa aí com você. Quantas vezes sua mãe não te obrigou a comer uma comida que você não queria? Pensa. Que era ruim demais. Quantas vezes sua mãe não deu um remédio que é horrível? Eu não vou tomar isso não, pelo amor de Deus. E você teve que tomar. Vai pensando aí. Quantos tombos você já não tomou de bicicleta, de skate, jogando bola, correndo pela rua, soltando pipa? Quantos tombos você já não tomou na vida? Foram poucos? Foram, gente? Ou não? Mas está dentro da sua trajetória de crescimento. Quantos acidentes você já não enfrentou? Josias enfrentou, quase morreu. Quantos acidentes você já não enfrentou? Quantos? Pensa aí na sua trajetória. A gente esquece quando a gente cresce. Da nossa trajetória, Débora. A gente esquece. Não tem como esquecer. Quantos cortes você não tem? Olha na tua mão a cicatriz que você tem no seu braço, na sua perna, no seu joelho. Olha lá. Quantos machucados. Quantos desapontamentos você não começou a ter quando você se tornou adolescente. Quantos momentos você não foi traído pelos seus amigos. Quantos namorados que você namorou e não deu certo. Quantas namoradas que você tentou paquerar e nem olhou na tua cara. Olha a sua trajetória, olha para você. Quantas notas ruins você tirou na escola? Quantas vezes seu pai não brigou com você porque você tirou uma nota vermelha na escola? Quantas vezes você não ficou com medo de chegar em casa e mostrar o boletim para os seus pais? Pensa em toda a sua trajetória. Pensa aí comigo. Quantas cintadas, chineladas você não tomou dos seus pais? Eu tomei algumas, hein? Cintada, chinelada, fivelada, vara de marmelo. Quantas vezes você não apanhou do seu pai? Eu apanhei algumas. Da sua mãe, outras. Quantos tapas, beliscões. Eu tenho um beliscão na mão aqui, a Thalita sabe, né, Thalita? Eu tenho a marca das unhas da minha mãe na minha mão aqui, ó. Né? Me ajudou a ser quem eu sou hoje. Ai, hoje se bater no filho, né? Tá aqui, ó. Eu olho para essa marca assim, eu falo assim, minha mãe me disciplinou.
Está aqui na minha mão. Depois eu te mostro. Quantas vezes você chorou? Quantas vezes você foi dormir chorando? Quantas vezes você ficou de castigo? Também não sei quantas. Aí você cresceu um pouquinho. Quantas empresas te demitiram? Quantas entrevistas de emprego você foi ciente que você ia passar e não passou? Quantos vestibulares você prestou e não passou? Pensa comigo. Quantos desapontamentos nos seus relacionamentos você não teve? Quantos namorados e namoradas deram errado? Quantas notas vermelhas, reprovações? Mas eu quero terminar com todas essas perguntas para você, dizendo para você o seguinte: tudo isso fez parte do seu crescimento e você está aqui hoje. Você cresceu. Você olha para trás, você fala: olha, como Deus cuidou de mim. Como Deus cuidou de mim. Eu cresci. E o que eu quero que você faça nessa noite também é pensar que a graça que você experimentou lá atrás, ela não pode ser a mesma graça de hoje. A graça também tem que crescer na tua vida. Pensa em tudo que você já viveu. Pensa em todas as igrejas que você já passou. Pensa em quantas mensagens você já ouviu na tua vida. Se a tua vida continua do mesmo jeito, o poder de Deus está da mesma maneira na tua vida, você precisa repensar a tua vida. Você precisa crescer na graça. E quando eu cresço na graça, quando Paulo diz crescer na graça, para crescer na graça, Pedro diz crescer na graça, é exatamente isso. Experimente mais do poder de Deus na tua vida. Sabe de uma coisa? Todas as coisas que aconteceram com a nossa vida foram situações que nos deixaram capazes agora então, de quando passarmos por ela de novo, nós falamos: eu já passei por isso, eu sei que gosto tem essa comida, eu sei o que eu senti quando me traíram, eu sei o que eu senti quando fui rejeitado, eu sei o que eu senti quando eu não consegui adquirir aquilo que eu quis, mas isso hoje não me causa mais dano. Eu sou experiente e eu caminho para frente agora. Amém? Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida de maneira tremenda, maravilhosa e poderosa. Recebe essa graça. Poder de Deus te capacitando na sua incapacidade. E olha, use as armas da graça, porque só é forte na guerra quem é forte na graça. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Tudo isso que nós estamos passando são lutas espirituais. Se junte a nós nessas lutas espirituais. Se junte a nós. Se fortaleça. Use as armas da graça. Se fortifique na graça. E experimente cada vez mais o poder do Espírito Santo de Deus e o poder de Deus na tua vida. Nós vamos orar. Pai, te agradeço nessa noite por esta mensagem, por esta palavra. Obrigado, Senhor, ó Pai, por cada um que ouviu essa mensagem. Obrigado, Senhor, ó Pai, porque lá no fundo do meu coração, lá no íntimo, ó Pai, do meu quarto, o Senhor tocou no meu coração, ó Pai. O Senhor ministrou na minha vida e tem ministrado de uma maneira tão grande, ó Pai, que eu me sinto contemplado pela Tua graça. A minha capacidade natural, Senhor, ó Pai, não vai suprir, ó Pai, as necessidades da Tua igreja, como pastor dela, Senhor. Mas eu preciso da Tua graça, ó Pai, agindo na minha incapacidade, me capacitando para ir além. E, ó Pai, ajudar os meus irmãos nessa trajetória, nessa caminhada de crescimento, ó Pai, de nos fortificarmos, de lutarmos, ó Pai, e entrarmos na luta. Sabemos que nós vamos vencer, porque não houve história, não houve tempo, ó Pai, quando o Senhor, ó Pai, foi derrotado. O Senhor sempre foi um vencedor. E nós assim estamos, ó Pai. Estamos no Senhor, queremos aprender, queremos nos fortalecer e nos fortificar na graça do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua semana, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te dê paz, que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre você, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor e tenha uma boa semana em nome de Jesus.